Boa tarde, pessoal. Professora Tamires, com a aula aqui para os 7º anos. E o tema da nossa aula hoje é os meios de transportes e os meios de comunicação no Brasil. Como esses meios aí foram se desenvolveram dentro do território brasileiro. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre os meios de transportes, né? Os meios de transportes, eles se desenvolveram dentro do Brasil devido à necessidade de integração do território nacional, né? Devido à necessidade de integrar as terras dentro do território brasileiro. A gente sabe que o Brasil é um país muito grande, com uma grande quantidade de terras, e à medida que ele foi se urbanizando, foi visto a necessidade de realizar a integração do território nacional. Então, à medida que o Brasil foi se tornando um Brasil mais urbano, aumentando o número de cidades, aumentando a quantidade de pessoas morando nas cidades, deixando a zona rural e vindo morar nas cidades, a necessidade de integrar essas cidades, né, de interligar, foi sendo percebida, até para que as pessoas pudessem se locomover melhor, saindo aí do campo para as cidades, não só pessoas, mas também mercadorias, porque a gente viu que à medida que o Brasil foi se urbanizando, foi aumentando também o número de indústrias, foi aumentando o comércio dentro do Brasil, e aí juntando tudo isso foi percebida a necessidade de unir esses lugares. Lugar que traz a mercadoria, a matéria-prima, unir as cidades que produzem a mercadoria, né, escoar essa mercadoria, levar essa mercadoria para outras cidades para serem vendidas. E aí, para integrar esse território, foi sendo construída uma extensa malha rodoviária. Para integrar essas cidades, esse território, foi sendo construída uma grande quantidade de rodovias. E essas rodovias, elas foram ligando os pontos mais isolados do país aos centros economicamente mais dinâmicos. Então, as cidades bem distantes foram possibilitadas de serem ligadas aos centros economicamente dinâmicos. Então, as pessoas poderiam sair, vir para os centros, fazer as suas compras, trabalhar, voltar, né, devido aí à construção dessas rodovias. Eu coloquei aí para vocês um gráfico mostrando quais são os meios de transportes mais usados no Brasil. Então, com 72,8% de uso, a gente tem as rodovias, né? Que tipo de transporte faz parte? Os caminhões, os ônibus, carros, moto, bicicleta. Então, no Brasil hoje, esse tipo de transporte, o rodoviário, é o mais utilizado. Tem os seus problemas, porque para a mercadoria ele é um transporte mais caro, porque os caminhões precisam gastar muito com manutenção, com abastecimento de óleo diesel, as estradas precisam de muita manutenção, mas além de ser o mais poluente, mas é o mais utilizado hoje no Brasil. Em segundo lugar, a gente tem aí as ferrovias, o sistema ferroviário com 21% de uso, são os trens e os metrôs. Em terceiro lugar, a gente tem aí o aquaviário, com 12,6% de uso, são os barcos e os navios. Em terceiro lugar, o sistema dutoviário, com 3,6%, que são os canais de dutos, que são tubulações abaixo da terra que carregam óleos, gás. E, em último lugar, não aparece nem aí como porcentagem, porque é bem insignificante, o sistema aéreo brasileiro, que é muito pouco utilizado. Os aviões, né, são muito pouco utilizados hoje no Brasil. Reforçando, então, a gente tem aí o transporte rodoviário, que é feito através das rodovias, ruas e estradas. No Brasil hoje ele é mais utilizado para transporte de pessoas e mercadorias, né?
ônibus, carro, moto, bicicleta para transporte de pessoas e os caminhões de cargas que rodam o país todo para transportar as mercadorias. Transporte ferroviário feito através das ferrovias, trens e metrôs. Hoje no Brasil ele é muito utilizado para o transporte de mercadorias e em alguns lugares para o transporte de pessoas. Na nossa região Nordeste a gente não vê muito os trens trabalhando nem metrôs para o transporte de pessoas, mas lá na região Sudeste, na região Sul, ele ainda é, os metrôs, trens e metrôs são bastante utilizados para transporte de pessoas. O transporte aéreo, né, feito através das aerovias. No Brasil, ele é apenas utilizado para o transporte de pessoas, muito pouco utilizado para mercadoria, é mais para transportar pessoas mesmo. O transporte aquaviário, feito através das hidrovias. No Brasil, ele é muito utilizado para o transporte de mercadorias, né, tanto através de barcos como através de navios. Mercadorias de grande proporção que não pode ser levada pelos caminhões, aí é utilizado os navios. E o transporte duto-viário, mostrado aí na figura, que são essas tubulações, aí elas estão à amostra. Mas aqui em Arapiraca mesmo a gente já tem essas dutovias, que é abaixo do solo, transportando gás ou óleos ou minérios, tá? Na L220 mesmo há pouco tempo ela foi instalada, essas dutovias, e hoje a gente vê só as plaquinhas mostrando que por ali passa o transporte de gás natural e que não pode ser escavado porque corre o risco de furar ali uma tubulação. Juntamente com o desenvolvimento, a evolução dos meios de transporte no Brasil, a gente teve também a evolução dos meios de comunicação. Telefone, rádio, televisão, internet e também a comunicação via satélite, hoje bastante utilizada, né? Da mesma forma que os meios de transporte, a partir da urbanização no Brasil, foi vista também a necessidade de comunicação, né, de uma cidade se comunicar com a outra, do centro comercial se comunicar com a indústria, da indústria se comunicar com o meio rural onde estavam sendo produzida a matéria-prima. E aí, para que essas comunicações acontecessem, foram sendo instalados e evoluindo os meios de comunicação no Brasil. Esses meios de comunicação evoluíram aqui no Brasil em 3 fases. A primeira fase, até a década de 70, onde telefones, rádios e televisão vieram para o Brasil e eles eram controlados por empresas estrangeiras, né? As empresas que produziram e criaram e produziram aí os telefones, rádios e televisão, trouxeram esses equipamentos para o Brasil e eram elas que controlavam esses meios de comunicação. Depois da década de 70, veio a segunda fase dos meios de comunicação, até a década de 90, onde o governo, o Estado, passou a controlar o funcionamento do telefone, do rádio e da televisão. Nesse período foram criadas aí 2 empresas, a Embratel e a Telebrás, as 2 ligadas à telefonia. E aí era o governo quem controlava essas 2 empresas, elas eram empresas públicas. E juntamente ao telefone, rádio e televisão, chegou nesse período no Brasil a internet e a comunicação via satélite. E a terceira fase da evolução dos meios de comunicação no Brasil iniciou-se depois da década de 90 e está até os dias de hoje, onde os sistemas de comunicação que antes estavam sendo controlados pelo governo, o governo vendeu para várias empresas e é essas empresas que hoje controlam os meios de comunicação do Brasil. Essa venda
a gente chama de privatização, né? Os meios de comunicação no Brasil hoje são privatizados. Então, de telefonia, por exemplo, a gente tem várias empresas que controlam, tem a TIM, tem a Oi, tem a Claro, tem a Vivo. De internet, então, uma infinidade de empresas, de transmissão via satélite para televisão, né? Então, hoje, assim, isso tem o seu lado bom, porque gera uma competição entre essas empresas, então, para serem melhores a cada dia, melhorando o sinal, melhorando a transmissão, né? E a gente sabe que hoje em dia internet e telefone a gente não fica mais sem, né? Cada vez mais no Brasil está sendo ampliado o uso de internet. A internet e o sistema de telefone está chegando no Brasil em lugares bem distantes, onde a gente nunca poderia imaginar que chegasse. Por exemplo, em aldeias indígenas. Hoje muitas aldeias indígenas já contam com internet, já tem sinal de telefone, e isso faz parte do nosso dia a dia, e a tendência é só aumentando mesmo, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem aí com os exercícios no Google Forms, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula.